E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Teologia Explicada. Se você é inscrito aqui no canal desde o início, você vai saber que um dos primeiros vídeos desse canal e um dos mais visualizados é uma controvérsia acerca de se Jesus ele era ou não de fato o Messias, né? E ali eu apresentei 6 argumentos que os judeus acreditam, né, profecias que não se cumpriram em Jesus e que, portanto, ele não seria de fato o Messias, o ungido, o Cristo, né, aquele escolhido por Deus para vir à Terra. Né? E aí, né, alguns, né, sempre me pediram desde então para eu refutar esse vídeo, né? Ou seja, que ali eu dei uma perspectiva apenas, uma visão dos judeus. Pois bem, esse dia chegou, então hoje eu vou refutar o judaísmo com base neste primeiro vídeo, tá bom? Então, se você não assistiu ainda esse vídeo ao qual eu me refiro, fica a dica, assiste primeiro ele lá, depois volta aqui, porque o vídeo de hoje é refutando o judaísmo. Sejam bem-vindos ao Teologia Explicada. Bom, pessoal, a premissa para se refutar o judaísmo encontra-se no fato dos judeus eles não acreditarem em uma segunda vinda do Cristo, do Messias. Como é que é? Para os judeus, esta vinda ela será única. E nesta única vinda, todas as profecias hão de se cumprir. Nisso, mais da metade das respostas aí a gente já tem respondidas, né? Vou te dar aqui um exemplo, né? De que uma das profecias é de que o Messias ele reunirá e restaurará as tribos dispersas de Judá e de Israel, unificando as duas casas, né? E essas profecias elas encontram-se, eu citei, né, no primeiro vídeo, mas apenas a fim de dar alguns exemplos, Isaías capítulo 11, verso 1, Isaías 10, 12, Isaías 16, Isaías 27, 12 e 13, Jeremias 3, 18, Jeremias 50, verso 4, Ezequiel capítulo 37, do verso 16 ao 25, são algumas referências, algumas profecias que dizem que o Messias ele vai ser responsável por unir Israel, né? Israel que não é então unida desde quando Salomão morreu e o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Olha só, já tem aí milênios que essa união ela não é concretizada e será somente com a vinda do Messias. É um exemplo clássico. Essa é uma profecia que se cumprirá apenas na segunda vinda de Jesus. Então, de fato, na primeira vinda de Jesus, isso não se concretizou. Uma outra profecia, né, é de que a sua vinda ela está associada à construção do terceiro templo, né, que será um símbolo da aliança e da paz. Né. Isso está lá em Ezequiel capítulo 37, do verso 26 a 28. Encontra-se também essa profecia no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 2, do verso 1 ao 4. Então o que acontece? Essa profecia, por exemplo, a de Ezequiel, ela é uma profecia do final dos tempos, né? Isso é um outro exemplo clássico de que só se cumprirá na segunda vinda de Jesus, que de fato não aconteceu na primeira. Isso também está profetizado lá em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 7, que eu gostaria inclusive de ler aqui com vocês. Apocalipse 21, que diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, essa é uma profecia que também se cumprirá apenas com a segunda vinda de Jesus. Essa é uma das maiores dificuldades dos judeus, né? Não conseguir acreditar que a primeira vinda de Jesus, ela cumpriu parte das profecias, não todas, de fato. Nem tem como cumprir-se todas. E eu te explico, olha só, veja bem. O livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9 e 10, diz assim, ó: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você. Está falando da vinda do Messias. Justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Ele proclamará paz às nações e dominará até os confins da terra. Uma outra profecia acerca do mesmo Messias diz lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: Vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. A ele foram dados autoridade, glória e reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e seu reino jamais será destruído. Ora, duas profecias falando do mesmo Messias. Como pode, então, uma ele vir montado num jumentinho e na outra, que lá em Daniel, vir pelas nuvens do céu, né? Não tem como, né? De fato, a vinda do Messias ela tinha que ser cumprida em partes. Tinha que ser cumprida em duas partes, para ser mais exato, né? Então, e é o que nós cristãos acreditamos, uma vinda de Jesus não foi como esse rei glorioso que todo olho verá, que toda língua confessará, e que ele reinará fisicamente aqui na terra, né? E juntará toda a Israel, e todos o adorarão, e haverá paz na terra. Não, nós acreditamos que isso acontecerá sim, né? Acreditamos que, inclusive, que isso acontecerá ao término do milênio, né? Mas não necessariamente que isso teria que acontecer numa única vinda. O Cristo, o Messias, ele teria que vir em duas vindas. O próprio Jesus disse isso, né? Mateus capítulo 24 e 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Então até Jesus ele profetizou sobre a sua segunda vinda. Então nós acreditamos o quê? Que existiu uma primeira vinda, onde ele não veio com esse reinado glorioso, pelo contrário, ele veio como um servo humilde e fiel. Servo este que também foi profetizado por Isaías. Basicamente, o capítulo 56 inteiro de Isaías é de um servo sofredor. Servo sofredor ali que foi completamente profetizado, crido e vivido por Jesus em sua primeira vinda. Mas haverá uma segunda. E nesta segunda, sim, ele virá com poder e glória. Aí sim, será aquela vinda que todo olho verá e tremerá diante de sua presença. Então, é o contrário da primeira vinda, né? A segunda não tem nada de humilde, não tem nada dele entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho, não. A sua entrada já será algo triunfal, já será algo
majestoso, né? Aquela entrada já nas nuvens, que todo olho e né? Todo mundo vai ver. E todas as profecias, né? Eu posso citar muitas aqui que foram completas, né? Que foram concretizadas, cumpridas em Jesus. Quer uma lista? Vamos lá. O Messias ele tem que ser judeu. Isso está descrito desde Números, desde lá da Torá, desde do Pentateuco. Números 24:17 diz que ele tinha que ser judeu. E Jesus era judeu. Diz que ele tem que ser descendente da tribo de Judá. Isso está desde Gênesis, cara. Gênesis 49, verso 10. E se cumpriu em Jesus. Tá? A gente tem o cumprimento em Lucas, capítulo 3, verso 23 a 33. Diz que ele tem que ser descendente do rei Davi. 2 Samuel, capítulo 7, do verso 11 ao 29. Né? E também está em Salmos 89 e 29, também está em Jeremias 23, 5, em 1 Crônicas, enfim, tem muitas profecias que alegam que o Messias ele tem que ser descendente do rei Davi. Foi cumprido em Jesus. Nós temos, desde, por exemplo, Mateus 1:1. Né? Deixa eu até ler aqui com vocês. Mateus capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Né? E aí ele vai começar a traçar toda a sua genealogia. Inclusive, para quem não sabe, a genealogia de Mateus e de Lucas, elas são diferentes. Né? Lucas ele traça, né, uma genealogia que vai até Maria, né? Já Mateus ele traça uma genealogia que vai até José. Se você não sabia disso, comenta aqui, tá? E se você gostaria de ver um vídeo de eu explicando o porquê dessas genealogias de Mateus e de Lucas serem diferentes, comenta aqui que eu posso pensar em fazer um vídeo explicando isso, beleza? Ele tinha que ser descendente do rei Salomão. Isso está em 1 Reis 9:4, está em 1 Crônicas 22:9, está em 2 Crônicas 7:18 e foi cumprido em Jesus. Né? Aqui no mesmo livro de Mateus, né, no versículo 6, está lá, Jessé gerou Davi, Davi a Salomão, daqui fora a mulher de Urias e aí vai. Então é descendente de Salomão. Ou seja, não poderia ser descendente de nenhum outro filho de Davi, né? Nenhum dos outros filhos. Outra profecia, né? De que com a chegada do Messias, vem os que abandonaram o pecado e acabará com a maldade, a 2000 anos depois. Pecaminosidade do mundo. Essa profecia ela foi proferida por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Sofonias, por Malaquias. Né? Vou ler uma aqui, só para a gente ter como base. Vou ler aqui, por exemplo, Ezequiel 37, 23. Diz assim, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Olha só, está falando da união, novamente da união de Israel, né? Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então o Messias ele vai ser responsável por essa união. Né? E Jesus cumpriu isso. Né? A gente lê em contrapartida, lá no livro de Romanos, por exemplo, Romanos 8, né? Tem que ter Romano. Romanos 8 nos diz o quê, pessoal? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A questão é que os judeus eles não conseguem, né, acreditar que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Então Jesus ele veio, ele libertou o seu povo da lei do pecado, mas ele libertou para os que estão em Cristo Jesus. Os judeus eles entendem essa passagem de forma literal, de que quando que o Messias vier, irá expelir o pecado da humanidade e ninguém vai mais pecar de forma assim completamente universal e literal. Entende? Ah, agora eu entendi! Uma outra profecia, né, de que a humanidade alcançará a plena consciência da vontade divina. Isso foi profetizado por Isaías, por Abacuque, por Jeremias, por Joel. Vou ler aqui só Abacuque, por exemplo. Abacuque capítulo 2, verso 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ah, mas isso não foi cumprido. Será? Vamos ler lá 1 João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não está satisfeito? Beleza, vamos lá para Colossenses, já que você não ficou satisfeito com João. Então, vamos de apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 1, verso 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, a gente alcançou a plena consciência da vontade divina em Jesus. É por conta de Cristo que a gente consegue distinguir, como o apóstolo João bem diz, né, de uma forma até ambígua, luz e trevas. Outra profecia, né, de que o Messias ele traria paz, né, e não haveria mais guerras e etc. Né? Eu falei isso no primeiro vídeo, inclusive, né? E a gente sabe que depois que Jesus ascendeu aos céus, o que mais teve desde então foi guerras, né? Guerras mundiais e guerras, inclusive, algumas delas tratadas, feitas em nome de Jesus. Olha que contraditório. Como pode, então, ele ter trazido paz? Lê comigo Efésios 2,17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, assim, Miqueias profetizou que Jesus ele seria a nossa paz. O apóstolo Paulo disse que ele é a nossa paz. Né? Efésios 2,14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A questão é que essa paz, ela é para os que estão em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo explica isso. E, novamente, os judeus eles interpretam isso de forma literal. Né? Literal, não. Haverá uma paz mundial, não haverá mais guerras, não haverá mais dor, não haverá mais... E também isso vai acontecer de forma literal. Mas, de novo, vai acontecer na segunda vinda. Então perceba, Jesus ele cumpriu muitas profecias, mas faltam ainda muitas profecias a serem cumpridas, profecias estas que se cumprirão apenas na segunda vinda de Jesus. Tá? E aí você talvez se pergunte, né? Pô, mas então como é que fica, né? Os judeus estão certos, os judeus estão errados, nós estamos certos, os judeus é que estão errados. E aí eu te digo, né, aquilo que o apóstolo Paulo ele já disse há 2000 anos atrás. É uma questão de fé. Né? Quando você acredita em Jesus, quando você tem fé
no Filho de Deus, Salvador do mundo, quando você acredita que a primeira vinda de Jesus foi para a remissão dos pecados, para expelir o pecado da humanidade, para que houvesse então uma justificação pelos santos, para que a ira de Deus não fosse completamente despejada sobre nós por conta do sacrifício de Jesus. Quando você acredita que ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está sentado à destra do Pai e virá, né, voltará e reinará sobre vivos e mortos. Então, quando você acredita nisso, algumas coisas elas passam a se concretizar na sua vida. Você passa a ter uma paz, você passa a ter uma batalha constante, mas também de constantes vitórias contra o pecado, porque afinal de contas agora você tem um intercessor, um mediador que é o próprio Jesus, né? Por isso que Jesus é a nossa justificação pela fé. Só que são coisas que só acontecem mediante a Jesus. E são coisas que os judeus esperam que aconteça de forma literal em todo o planeta, independente de quem crê ou quem não crê em Jesus. E, de novo, algumas coisas de fato vão acontecer independente de quem crê ou quem não crê, mas isso só com a segunda vinda de Jesus. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, que toda língua confessará, é todo mundo. Todo mundo um dia vai ver, todo mundo um dia vai acreditar. Alguns vão acreditar já tarde demais, isso é fato, mas vão acreditar. Então a gente não pode esperar essa literalidade da Bíblia, muito menos das profecias. Tá? Jesus ele cumpriu parte das profecias e Jesus cumprirá todas as profecias em sua segunda vinda. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o likezão, isso nos ajuda demais a espalhar esse vídeo pelo YouTube. Quando você clica em inscrever-se, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha esse vídeo, a rede entrega para mais pessoas. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês de qualidade, trazendo conhecimento que você só veria numa faculdade de teologia, trazendo aqui para o YouTube, assim, distribuindo conhecimento para todos. Beleza, pessoal? Conto com vocês aí, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Eu poderia fazer assim uma lista interminável de profecias que ainda faltam se cumprir na segunda vinda, e algumas que Jesus já né, cumpriu, mas aí o vídeo ficaria muito longo e eu acredito que a essência da coisa vocês já pegaram. É isso. Muitas delas só se cumprirão na segunda vida. Fiquem com Deus e até a próxima.